Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus possa os abençoar nessa noite. É uma noite onde nós tiramos um tempo para poder vir aqui neste ambiente, neste local de adoração, para podermos ouvir uma palavra, para podermos prestar um culto ao Senhor. Talvez aquilo que nós já ouvimos aqui nessa noite. Será que nós temos plena convicção do que nós viemos fazer aqui hoje, nessa noite? Será que realmente nós temos certeza que nós viemos aqui nessa noite e qual é o propósito do nosso culto aqui neste lugar? Quando eu olho para isso, eu vejo que Deus é um Deus que Ele sempre esteve presente em todo tempo, em todo momento, desde que Ele olhou e o Espírito estava pairando sobre a face do abismo, até agora, neste momento onde nós estamos aqui, prestando, oferecendo a Deus o nosso culto de forma racional, ou seja, eu preciso ter um entendimento do porquê eu estou aqui nessa noite. Eu preciso ter um entendimento do porquê eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo. E quando eu olho para isso, eu vejo que Deus é um Deus que sempre se relacionou com o seu povo. É um Deus que sempre falou com o seu povo de uma forma muito pessoal. Ele fala também de forma coletiva, mas Deus é um Deus pessoal e Ele sempre fala conosco de forma muito pessoal. E aqui nesse texto que nós lemos hoje não é diferente. Deus, um Deus pessoal, que fala com Abraão e faz uma promessa para Abraão. E ele chega para Abraão e fala: Abraão, você sai do meio da tua parentela, você precisa ir para um lugar onde eu vou te mostrar. Deus não falou o lugar que ele estava querendo levar Abraão, mas ele diz: Abraão, vai para um lugar onde eu mostrarei você durante a caminhada. Ou seja, Deus, ele vai se revelando durante a nossa caminhada com ele. Na medida que eu me disponho a obedecer aquilo que ele está falando e começo a caminhar com ele, ele vai revelando aquilo que ele quer fazer em nós e através de nós. Quando nós olhamos para isso, Deus faz uma promessa a Abraão, mas a gente precisa compreender algo muito sério nas promessas de Deus, porque entre a promessa e o cumprimento, entre a promessa que Deus fez e o cumprimento dessa promessa, existe um espaço que se chama espera. Existe um tempo entre a promessa e o cumprimento, que é o tempo da espera. E para nós, querido, compreendermos isso é algo muito sério, porque esse intervalo aí é onde Deus cumpre ou Deus sonda o nosso coração. O intervalo da espera é onde o nosso coração ele é provado. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, porque que Deus nos leva a um deserto? Porque Deus quer provar o nosso coração. Porque Deus quer revelar quem nós somos nele. Porque Deus quer mostrar para nós a nossa verdadeira intenção. Porque Deus quer revelar ao nosso entendimento o que de fato está escondido por trás das motivações pelas quais eu estou servindo a Deus. E quando eu olho para esse texto de Gênesis capítulo 16, eu vejo que ele mostra que o maior perigo não é a ausência da promessa. O maior perigo desse texto não é porque Deus não te prometeu alguma coisa, mas a pressa em realizar aquilo que Deus nos prometeu. Se eu perguntar aqui quem tem promessa, todo mundo vai dizer que Deus, de alguma maneira, já prometeu algo a você, a sua vida. E é verdade, Deus é um Deus de promessas. Mas quando eu olho para isso, eu preciso entender que
O meu coração, muitas vezes, na nossa caminhada, no trajeto para o cumprimento da promessa, ele pode ser que vá me enganar. Jeremias 17:9 vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. Ou seja, o meu coração, se ele não tiver fundamentado em Deus e na sua palavra, consequentemente ele vai me enganar. Nós aprendemos aqui hoje, né, que o coração é o centro das emoções. O coração é aquele que dita as normas, né, das minhas emoções. E quando eu olho para isso, eu preciso então olhar o que Deus fez com Abraão. No capítulo 12, Deus chama Abraão, fala: Abraão, sai, eu preciso levar você para algum lugar, mas o lugar que eu vou te levar, eu vou te revelar na caminhada. Por que que Deus tira Abraão daquele lugar? Porque o lugar onde Abraão estava não era um lugar propício para Deus trabalhar o caráter de Abraão, para Deus trabalhar a fé de Abraão, para Deus trabalhar o projeto pelo qual ele queria fazer na vida de Abraão. Então Deus tira Abraão do ambiente. Ou seja, Deus, quando ele quer fazer algo nas nossas vidas, ele vai nos tirar do ambiente onde nós estamos inseridos, ou seja, ele vai tirar-nos do ambiente de comodidade, onde nós vivemos uma rotina que não temos condições de mudança, por isso ele nos tira dali para nos colocar num lugar onde ele possa trabalhar de forma mais precisa no nosso coração. No capítulo de número 15, Deus vai lá e reafirma de novo para Abraão que ele tem uma promessa para ele, que ele seria um homem, de um pai de uma grande nação, que quem abençoasse ele seria abençoado, quem ele abençoasse seria abençoado. E Deus reforça: eu vou estar com você nessa caminhada. Ainda você não chegou no lugar que eu quero, por isso continue caminhando, porque as minhas promessas na sua vida vão se cumprir. Quando nós chegamos, o tempo vai passando, e quando nós chegamos no capítulo 16, o texto vai dizer que já havia 10 anos que Abraão estava em Canaã. E a promessa que Deus havia feito para Abraão de que ele seria um pai de uma grande nação ainda não havia se cumprido. A promessa de que dele seria pai de alguém ainda não havia se cumprido. E é aqui que nós precisamos, então, querido, compreender algo muito sério da parte de Deus. O tempo, ele vai passar. A promessa de Deus, muitas vezes, não vai se cumprir de forma imediata, na minha vida, na sua vida. O nosso coração, ele vai entrar em conflito, porque nós vamos estar ansiosos, porque Deus prometeu, mas o que Deus prometeu ainda não se cumpriu. E o nosso coração, ele começa a entrar em conflito, porque nós vamos estar entre as nossas emoções, o que o nosso coração fala e a fé que nós temos a respeito do Deus que fez a promessa. E quando o nosso coração ele entra em conflito, querido, nós temos um problema muito sério, porque o problema aqui não é Deus atrasar, é o ser humano não saber esperar. E é isso que é o grande problema nosso. Por que nós não alcançamos? Por que nós nos precipitamos? Porque nós não sabemos esperar o cumprimento da totalidade daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E quando eu olho para isso, eu preciso entender que quando não esperamos o tempo de Deus, tentamos de alguma forma ajudar Deus. Quantas vezes, né, Deus está demorando demais, eu vou fazer alguma coisa para resolver a situação. Como se os meus esforços fossem ajudar Deus de alguma forma. Como se as minhas decisões fossem ajudar Deus de alguma forma. E quando eu olho para isso,
todas as vezes que eu tento, de alguma forma, precipitar as questões, eu vou colher os resultados das minhas precipitações. Eu vou colher os resultados das consequências daquilo que eu fiz fora da vontade de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto, queridos, é que desejos legítimos fora da vontade de Deus, elas geram decisões erradas. Compreende? Desejos legítimos. Porque o desejo de Sara aqui era legítimo, ela queria ter um filho. E qual o problema de uma mulher desejar ardentemente ter uma família, ter filhos que ela possa cuidar, que possa herdar tudo que ela tem? Os desejos dela que eram legítimos, porém ela foi fora do tempo. E isso gerou consequências para Sara. Quando eu olho para isso, o versículo 16, do capítulo 16, versículo 1 e 2. Olha bem o que diz o versículo 1 e 2. Coloque para nós. A Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas ela tinha uma serva chamada Agar. O versículo 2 vai dizer: então Sara disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz. Olha bem, querido, deixa o texto do capítulo, versículo 2. Sara deseja ter um filho de forma legítima, é um desejo. Tem muitas coisas, querido, que nós desejamos que não é pecado, sabe? Tem muitas coisas que nós queremos para nós que não é pecado, mas se fizermos isso fora da vontade de Deus, isso pode gerar um problema para nós. Olha bem, a continuidade vai dizer que mesmo ela interpretando o silêncio de Deus de forma equivocada, e nós vamos ver que Sara está equivocada em relação ao silêncio de Deus. E a mesma coisa que Sara fez, nós fazemos muitas vezes. Porque às vezes Deus se cala e nós julgamos Deus pela nossa necessidade. Ela vai falar assim, ó: eis que o Senhor me impediu de dar filhos para você, Abraão. Mas havia uma promessa que ela seria mãe, havia uma promessa que ela teria filhos, mas ela atribui a espera, a sua frustração para Deus. Eis que o Senhor me tem impedido de ter filho. Aqui nasce, querido, um erro espiritual comum para nós cristãos. Usar a nossa frustração como base para tomarmos decisões. E isso que é algo que a gente vê muito no meio cristão. Quantas vezes nós queremos, né? Eu quero casar. Vamos assim, né? Os homens e mulheres, eu quero casar. E aí, meu amado, a gente quer casar de qualquer jeito. Qual o pecado em casar? Não há pecado nenhum em casar. Não é verdade? Casamento é bênção, casamento é maravilhoso. Mas o desejo de casar é tão grande que a gente faz o quê? A gente sai no desespero. E aquilo que vem a mim, de maneira nenhuma, nós lançamos fora. A gente vai lá e casa com o primeiro ou com a primeira que apareceu. Mas eu precisava, eu orei e Deus me mandou. Querido, você orou mesmo? Você esperou mesmo? Você apresentou mesmo essa situação diante de Deus e aguardou uma resposta de Deus? Ou foi a frustração de você estar passando da idade e foi lá e casou? A frustração de todo mundo estar casando do seu lado e você foi lá e casou?
A gente olha para essa questão de Sara e vamos ver que Provérbios, capítulo 14 e versículo 12, vai dizer: há caminhos que ao homem parece direito. Há situações na nossa vida, querido, que nós olhamos e falamos assim: não, isso aqui que eu tenho que fazer. Romanos 8:25 diz: se esperamos o que não vemos, com paciência estamos esperando. Ou seja, quando eu espero em Deus aquilo que eu ainda não possuí, eu estou pacientemente aguardando a resposta que Deus vai me dar. Não a resposta que eu quero ter imediatamente. As respostas de Deus para a nossa vida exigem paciência e fé. As respostas de Deus para a nossa vida exigem que eu me submeta ao tempo de Deus. Quando eu olho para isso, eu vou perceber que Jesus, lá no Novo Testamento, ele nos mostra coisas grandiosas. Hebreus vai dizer que a verdadeira fé, querido, ela espera. Porque ele vai dizer lá no capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, Deus prometeu e eu estou aguardando, e no tempo de Deus vai sim acontecer. No tempo de Deus, querido, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. As coisas vão acontecer. Quando eu olho para essa verdade, eu preciso entender que eu não posso, de forma alguma, buscar atalhos. Sabe por quê, querido? Porque os atalhos, eles produzem resultados, mas eles não produzem paz. Você entende essa verdade? Os atalhos também produzem resultados. Eu queria casar, casei. Eu queria comprar um carro, fui lá e comprei, mas eu não tenho dinheiro para pagar agora. Eu queria viajar, viajei. Mas e agora? Como que fica? A gente começa a fazer coisas, querido, a buscar atalhos. E os atalhos, eles produzem resultado. Você chega onde você queria. Mas eles não produzem paz ao teu coração. E versículos 3 e 4, Gui, do texto que nós lemos. 3 e 4 vai dizer o seguinte. Gênesis capítulo 16, versículo 3. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, a sua serva, egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, ela engravidou. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora chamada Sara. Agar concebe, o plano funciona biologicamente perfeito, porque ela queria ter um filho da serva, mas há uma falha espiritual. Por quê? Ela não esperou o filho que havia sido prometido para ela. Ela não esperou o cumprimento da promessa de Deus para ela. Querido, nem tudo que funciona é de Deus. Nem tudo que nós achamos que está fluindo é de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu vou confessar que eu já errei muito, já pequei muito por causa dessas questões. Porque eu sou meio sanguíneo, né? E eu quero ver as coisas acontecendo. Eu quero ver as coisas e eu sou desse que pega para fazer e vou fazer. E quantas vezes eu falhei? E quantas vezes eu cheguei lá na frente achando que era Deus e não era Deus?
E quantas vezes eu tive que voltar atrás e pedir perdão? E quantas vezes eu tive que reconhecer que eu estava errado? E quantas vezes eu tive que assumir a culpa, porque não era Deus coisa nenhuma, era apenas o meu coração. O cumprimento aparente da promessa não significa aprovação divina. Eu fico vendo o que o Salmo diz, 127, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa. Sabe? Se Deus, o arquiteto de tudo, não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Ou seja, eu posso trabalhar de sol a sol, de segunda a segunda, mas se Deus não tiver no negócio, em vão foi o meu trabalho. Eu vou comer pão de dores e não vou chegar lá na frente e não vou ter descanso. Eu vou viver de uma forma intensa e lá na frente eu vou morrer sem experimentar o que Deus queria para a minha vida. Tiago vai dizer, capítulo 1, versículo 20, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas vezes, meu querido, nós estamos naquela pressão e nós queremos fazer de qualquer jeito. E até nos revoltamos contra Deus. Mas Tiago está dizendo, olha, a ira do homem, ela não produz justiça. Eu preciso entender que Jesus, ele até respeita os meus atalhos, mas ele rejeita. Ele rejeita os nossos atalhos, porque ele rejeitou os atalhos que Satanás ofereceu para ele quando ele sai ali do deserto. Lembra que quando Jesus sai do deserto, Satanás chega para ele e fala assim, ei, eu quero facilitar a sua vida. Está com fome? Transforma essas pedras aqui em pão. Ei, você quer ter os bens deste mundo? Eu posso te dar. Ei, você quer provar que você é Deus? Pula daqui de cima, porque os seus anjos vão te... E Jesus rejeita todos os atalhos para mostrar quem ele é, ou para mostrar o cumprimento da vontade de Deus na vida de Jesus. Quando nós rejeitamos os atalhos da vida, nós alcançamos em Deus a vontade plena e absoluta dele. Quando nós olhamos para isso, querido, nós vamos perceber que não podemos, nessa nossa caminhada, não podemos, de forma alguma, transferir a culpa das nossas decisões, as decisões que nasceram no nosso coração, para as outras pessoas, muito menos para Deus, sabe? Sara, ela acusa Abraão. Olha bem o que diz o versículo 5 de Gênesis. Então Sara disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesmo pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre você e mim, e você e eu. Ou seja, a ideia foi de Sara. A oferta para o marido foi da mulher. Mas agora ela está revoltada porque algo deu errado naquilo que ela planejou. Ela fala assim, você é culpado. Que o Senhor julgue entre você e eu. O que nós vemos aqui é que Sara acusa Abraão. Abraão se omite, Abraão não faz nada. E alguém sofre nessa relação. Quando nós não assumimos as nossas responsabilidades, quando nós queremos transferir as nossas responsabilidades, as consequências da nossa responsabilidade para alguém, quando nós omitimos uma resposta, alguém vai pagar o preço lá na frente, querido.
Mais uma vez eu tenho que lembrar da escola bíblica, né? Quando alguém no casamento fraqueja, quem sofre é quem não fez nada. Quando o casamento dá errado, quem sofre são os filhos, que não tem nada a ver com isso. Quando o casamento dá errado, nós não ferimos apenas o coração do marido ou da mulher, mas ferimos o coração dos filhos e principalmente o coração de Deus. Porque o que Deus ajunta, o homem não separa. As consequências, queridos, das nossas ações precisam ser encaradas de frente. As consequências dos meus atos precisam ser encaradas de frente. E me parece aqui um padrão bíblico. Decisões humanas geram consequências. E consequências, elas geralmente geram tentativas de terceirizar a nossa responsabilidade. Então, eu tomo decisões geram consequências, e consequências geram tentativa de terceirizar a responsabilidade por aquilo que foi feito. Estão me compreendendo? Amém? Está vivo aí? Amém? Glória a Deus. Eu quero que você entenda isso de uma forma prática, de uma forma que você compreenda na sua mente, de uma forma racional nessa noite. Quando eu olho para isso, a Bíblia vai dizer lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem semear, isso também o homem ceifará. Ou seja, a lei da semeadura. Eu planto, mas eu vou colher. Ainda, Romanos capítulo 14, versículo 12, vai dizer que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, eu não posso me apresentar diante de Deus naquele grande dia e dar conta do que a minha digníssima esposa fez. Dar conta do que os meus filhos fizeram. Ao contrário, eu vou ter que me apresentar diante de Deus e falar de mim mesmo. Deus não vai estar preocupado quanto eu terceirizei a minha responsabilidade para minha esposa. Deus não vai estar preocupado o quanto as minhas decisões afetaram as minhas tentativas de terceirizar as responsabilidades. Não. Deus vai falar para mim o seguinte: você é culpado. Deus vai olhar para mim e vai falar assim: você fez, então você deveria ter assumido. É isso que o texto está dizendo para nós. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cristo não transferiu a culpa ou a cruz para os discípulos. Entende, querido? Cristo sabia que aguardava ele uma cruz, uma coroa de espinho. Ele sabia que aguardava para ele coisas terríveis, mas ele não terceiriza a maior responsabilidade pela qual ele veio cumprir, que é a cruz que o esperava para que ele se tornasse, de fato, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós compreendemos o propósito pelo qual Deus nos chamou e as promessas de Deus para a nossa vida, nós assumimos a responsabilidade, mesmo que ela vai nos custar a vida. Mesmo que ela nos conduza à cruz. Mesmo que ela nos leve à morte. Mas eu sei que mesmo que ela me leve à morte, Ele é fiel para me ressuscitar dos mortos e me trazer de novo à vida e me trazer de volta à estrutura na qual Ele me quer. Por isso, responsabilidade exige coragem e determinação. Sabe, queridos? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. O que eu preciso compreender de forma muito séria,
que decisões fora da vontade de Deus, ela também gera consequências duradouras. Outro problema que nós não queremos assumir. Decisões fora da vontade de Deus gera consequências duradouras. Versículo de número 6, Guilherme. Abraão respondeu a Sara: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sara humilha Agar. E Agar foge da presença de Sara. O texto vai mostrar que Agar, ela agora já não tem mais prazer de viver ali. E ela então vai e foge. Ali se instaura um conflito naquela família. Ismael nasce fora da promessa de Deus, não era o que Deus tinha para aquela casa, não é o que Deus tinha para aquela família. E o que nós percebemos é que algumas decisões, elas não são apagadas, queridos. E a gente vai ver que Ismael, Deus depois encontra, e a gente sabe da história, e aí Deus ainda promete, não, você vai ser uma grande nação, e se tornou realmente grande nação. 12 tribos saíram de Israel, de Ismael também. Ismael se tornou um grande homem, uma grande nação. E o problema de ter um filho fora da promessa gera conflitos até hoje. Até hoje gera conflitos. O que eu quero que você entenda, querido, que algumas decisões não serão apagadas da minha e da sua vida. Algumas decisões nós vamos ter que administrar. Entende? Ah, pastor, e agora o que fazer? Administra isso, meu irmão. É um problema, mas você vai ter que administrar isso. Ah, foi a profissão que eu escolhi errada, agora continue trabalhando, você precisa viver, meu irmão. Ah, foi o casamento que eu acabei casando e agora continue casado, irmão. Administre essa situação na sua vida. Ah, meu filho, é seu filho, irmão. Continua amando ele até o final. Continua orando. Ah, mas é essa situação financeira que eu me envolvi. Continue administrando isso, meu irmão. Um dia Deus vai te dar graça para você sair dessa situação. Ei, irmão, tem coisas que você não consegue jogar fora. Ei, presta atenção nisso. Tem coisas que você não vai poder tirar da sua bagagem. Tem coisa que você vai ter que conviver até que a morte chegue para você. É. Parece pesado, mas é verdade. Tem coisas que você não vai poder deixar para trás. Vai sempre estar presente na sua vida. Mas você escolheu. Você escolheu. E sabe, tem um texto que me incomoda muito, ao mesmo tempo incomoda meu estado pecaminoso. Levítico 32 vai dizer o seguinte: o vosso pecado vos achará. Aquilo que nós fizemos de errado, querido, um dia nos encontrará. Aquilo que nós fizemos pela nossa própria vontade, um dia vai nos encontrar. E eu preciso ter consciência de uma coisa. O que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Mas o que tem a ver isso, pastor? Tudo.
Tem decisões que eu tomo na minha vida que é como o pecado sexual da imoralidade. Ele não vai afetar apenas a mim. Ele vai afetar o corpo. Ele vai afetar a família. Ele vai afetar a esposa, os filhos. Ele vai afetar as pessoas que estão à sua volta. Por que a Bíblia combate tanto a imoralidade? Porque a imoralidade fere o corpo de Cristo. Porque a imoralidade não atinge apenas o indivíduo, ela atinge todo o corpo. A briga desde Abraão até hoje, até ao fechamento da Bíblia, no primeiro século, foi para combater a imoralidade dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Porque a imoralidade, ela não atinge apenas a pessoa, ela atinge o corpo de Cristo. Assim são as nossas decisões, querido. Se tomarmos decisões erradas, fora da vontade de Deus, essas decisões podem afetar todo o corpo. Não apenas a mim, pode afetar a minha esposa, pode afetar os meus filhos, pode afetar as pessoas que estão ao meu redor. Por isso eu preciso ter uma compreensão de que tem certas coisas na minha vida que eu vou ter que administrar, mesmo com dores, mesmo sofrendo, mesmo não querendo lidar com aquela situação. E para podermos já caminhar para a conclusão dessa reflexão, eu quero dizer que a graça de Deus, ela se manifesta em meio ao caos. Sabe? Apesar de toda a loucura que nós fazemos, apesar de todos os pecados que nós cometemos, a graça de Deus, ela se manifesta em meio ao caos que nós criamos. O anjo do Senhor aparece para Agar. E ela estava junto de uma fonte de água, no versículo de número 7 e 8. E o anjo, então, ele chega ali e ele confronta Agar. Olha bem, o texto vai dizer, quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? E para onde você vai? Ei, vai chegar um momento em que o confronto de Deus vai chegar na nossa vida. E nós vamos ter que chegar para ele e abrir o jogo. Você está indo para onde, filho? O que você está fazendo da sua vida? Para onde você vai e de onde você está vindo? Nós vamos ter que abrir o jogo para Deus, irmão. Vai chegar uma hora que não tem o texto que nós lemos? Uma hora o nosso pecado nos encontra. Uma hora nós somos confrontados com as nossas decisões. Uma hora nós somos confrontados com quem nós não queremos que ninguém veja que nós somos. Uma hora nós vamos ser confrontados com aquilo que está guardadinho lá dentro e que nós escondemos de todo mundo e que Deus conhece. Uma hora o anjo, Deus vai aparecer e vai perguntar, ei, de onde você está vindo e para onde você está indo? Ou seja, o que você está fazendo da sua vida? O que você está tentando esconder? O que você está tentando fazer? E ela, então, responde, eu fujo da presença. E eu quero perguntar para você, meu irmão, de que nós estamos fugindo, hein? De que nós estamos fugindo para não ser um melhor crente? Para não ser um melhor servo de Deus? Para não ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa?
De que nós estamos fugindo, hein? Qual é a responsabilidade que nós não queremos encarar de frente para não ser quem Deus prometeu que eu e você seria? Eu quero te dizer que mesmo quando erramos, Deus não nos abandona. Sabe? Se Deus nos abandonasse nos nossos erros, nos nossos vacilos, nós já estaríamos mortos. Mesmo quando nós apressamos as coisas e tomamos decisões precipitadas, Deus ainda continua falando. Eu quero que você entenda, querido, que a única coisa que Deus busca em você e em mim é um coração quebrantado. É um coração que reconhece quando erra. É um coração que reconhece quando falha. É um coração que reconhece quando tudo está perdido. É um coração que, quando você não tem mais para onde ir, você sabe que a única resposta é Jesus. Palavra de Deus ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 20, vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde você mais falhou, é onde Deus mais vai agir com profundidade. É onde Deus mais vai trabalhar e manifestar a graça dele de uma forma absurda na sua vida. Por isso, nessa noite, meu amado, eu quero que você entenda que Jesus é o Deus que se revela. E isso aconteceu desde o começo da humanidade. Deus se revela lá no jardim. Deus se revela ali para Noé. Deus se revela para Abraão. Deus se revela para Isaac. Deus se revela para Jacó. Deus vai se revelando durante a Bíblia. No Novo Testamento, Jesus se revela aos discípulos. Jesus se revela para aquela mulher ali no poço, onde ninguém mais queria encontrar com aquela mulher. E Jesus chega ali e se revela a ela. Jesus, ele continua o mesmo. E você precisa de alcançar essa graça infinita de Jesus Cristo. Você precisa deixar que essa graça te alcance. Talvez você não vai ter os seus erros consertados. Talvez você não vai ter, querido, as consequências dos seus erros apagadas. Mas Ele vai te dar graça para administrar isso de forma que não te mate, que não te sufoque, que não te leve a desistir no meio do caminho. Ele vai te conduzir para uma situação onde, mesmo você tendo consciência de tudo o que aconteceu, você vai viver de uma forma mais leve. A graça dele vai fazer você suportar o processo da caminhada. A graça dele vai fazer com que você viva para ele mesmo que tudo parece que está perdido. E quando você reconhecer isso, as promessas dele vão continuar de pé. Deus não anulou a promessa dele na vida de Sara e na vida de Abraão por causa de um erro. Deus não tirou a promessa dele da vida de Abraão e de Sara porque eles se precipitaram. Não, querido. Deus permaneceu com a promessa. E no tempo de Deus, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão e de Sara. E eu quero que você entenda algo da parte de Deus. A pergunta não é o que você deseja, mas você confia suficiente em Deus para poder esperar mais um pouco? Você confia o suficiente em Deus para esperar Deus salvar os teus filhos? Para Deus restaurar o teu casamento?
para Deus cuidar daquela pessoa que você tem orado a sua vida toda? Você confia o suficiente para Deus levantar você e te colocar no lugar onde Ele já tinha te prometido há tanto tempo? Você confia em Deus o suficiente para Ele poder levantar pessoas para reconhecer o seu chamado, para reconhecer o seu ministério? A pergunta não é se eu desejo e o que eu desejo Deus vai fazer, não. Será que eu tenho fé suficiente para esperar o cumprimento dessa palavra, dessa promessa? Se você entende que você, querido, tem uma promessa de Deus na sua vida, eu quero nessa noite finalizar essa reflexão orando por você. Orando para que Deus possa cumprir. Porque o que Deus prometeu, Deus cumpre. O homem, ele apressa. E toda vez que nós apressamos, nós temos que administrar as nossas consequências daquilo que nós apressamos. Mas quando esperamos, aquilo que parecia impossível se torna possível. Aquilo que parecia impossível de chegar, nós alcançamos. Aquilo que parecia impossível aos nossos olhos se torna possível. E o céu se abre de uma forma plena e nós alcançamos aquilo que o nosso coração desejou por tanto tempo. Que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde a sua mente, que você entenda que esperar em Deus é mais do que simplesmente falar, é você perseverar, mesmo quando tudo diz o contrário. É você perseverar acreditando, mesmo quando tudo diz que não vai acontecer. Que o Senhor traga você para um lugar de refúgio. Que o Senhor traga você para um lugar de descanso. Que o Senhor traga você para um lugar onde você possa viver e descansar